Galera, estou de volta aqui hoje muito feliz. Você sabe que eu não enrolo aqui na apresentação, não tem essa estrutura toda. Você já está vendo essa figura maravilhosa de que eu sou fã declarado, Régis Tadeu, hoje um dos maiores críticos musicais do Brasil, um jornalista, um polemista inspirado, um torcedor de um clube de futebol, do qual falaremos aqui. Eu tive o prazer de conhecer o Régis há alguns meses nos shows Aço dos Titãs. Nós somos amigos, temos um amigo em comum, o grande Charles Gavan, e pô, fiquei muito feliz, me apresentei lá para o Regis, foi uma honra. Meu velho, obrigado mesmo, cara, para a gente poder trocar essa ideia aqui. Estou muito feliz e tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Imagina, a honra é toda minha. Tudo bem aí? Olá, pessoal, estamos aqui. Tudo em paz. Regis, primeiro, a galera já te conhece hoje, você já é um cara muito conhecido no universo dos vídeos do YouTube, um cara que tem um grande público, um cara que é muito respeitado na música. Eu sigo particularmente você e um outro cara que é o Rick Beato, que tem um canal maravilhoso sobre música. Mas bota maravilhoso nisso. Cara, é assim, mas é um nível bem acima do meu, porque ele dá aulas de música ali, uma coisa bem para músico mesmo, ele disseca músicas, e vocês dois são caras que eu sigo e tenho muita alegria, aprendo muito com vocês. Mas me fala um pouquinho, quem é o Regis? O Regis é um cara... Eu sei que você é dentista por formação. Não, e na verdade eu fui dentista por 20 anos. Chegou a trabalhar consultório e tudo mais. Consultório e tudo. E eu acabei, depois de 20 anos, eu acabei deixando a profissão e assim deixando a profissão a contragosto, porque eu adorava a profissão, adoro ainda, tanto que eu continuo lendo artigos científicos, estou inteirado, fico horrorizado com os meus colegas de profissão fazendo aplicação de botox, de ácido hialurônico no rosto das pessoas. Isso para mim é um absurdo total, né? Mas enfim, mas eu tive que parar com a profissão, Maurício, porque chegou um momento que eu comecei a trabalhar em editora, né? Eu na época que eu parei com a odontologia, eu era diretor de redação de uma editora que tinha 8 revistas. E eu cuidava de todas elas. 4 delas eu era o editor. Perdão. Não, tá normal, porque nós estamos respirando fuligem, né, meu? Tá foda. Pois é, cara, tá. Então, e aí o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar em televisão. E aí eu comecei a trabalhar em rádio. Então, chegou uma hora que eu ia ter que fazer algo que eu absolutamente sempre detestei, que era ligar para o paciente e falar: olha, eu vou ter que transferir a sua consulta porque eu não vou conseguir atendê-lo. Eu sempre achei isso uma coisa desagradabilíssima. E eu falei: ó, quer saber, cara, não vai adiantar. Então, assim, eu encerrei todos os tratamentos que eu tinha com os meus pacientes e tal, e me concentrei na área jornalística, na área musical, mas eu continuo. Tanto que eu fico horrorizado exatamente de ver meus colegas fazendo isso para um profissional da minha formação. Essa coisa de aplicar botox nos lábios e ácido hialurônico nas faces, isso para mim é um absurdo total. Isso é a mesma coisa que você, Maurício, trabalhando com esportes, você começar a vender, como é que eu vou dizer, passagens de ônibus para a Tailândia. De ônibus, não é nem avião, é ônibus. Não tem nada. É legal você colocar isso aí, porque é muito da linha da ética que você coloca nos seus comentários. Mas o jornalismo apareceu na sua vida como? Você estudou jornalismo ou você foi um autodidata? Imagina, claro, autodidata total. Na verdade, o que acontece, Maurício, é que eu sou de uma geração que sempre adorou ler. Tanto que, inclusive, eu era moleque, e quando eu falo moleque, era 9 anos de idade, minha saudosa mãe. Você provavelmente vai. Você é bem mais jovem do que eu, mas você vai. Não muito, não. Você é 63, você é 63. Eu sou 64. Você tem idade para ser meu filho, Maurício. Eu sou 67, pô. Você é 67? Eu sou 67. Você é 67? Porra. Nasci 67. Bom, mas enfim, então você vai lembrar, se você conversar com a sua mãe. Aliás, eu quero deixar claro que eu era absolutamente assíduo telespectador das narrações do seu pai, que era um negócio espetacular. Seu Luiz, figuraça, saudade dele. Saudade. Então, se você pegou. A sua mãe ainda está viva?
Tá viva. Minha mãe tá viva. Tá. Dona Ângela vai fazer 84, tá firme e forte. Então, se você perguntar para a dona Ângela, ela vai lembrar que nas bancas de jornais se vendiam clássicos da literatura em livro. Livro. É isso Então, aí. assim, minha mãe. Coleções, você comprava coleções. Coleções, exatamente. E minha mãe, eu, quando era 9, 10 anos de idade, minha mãe comprava Júlio Verne, comprava Agatha Christie, comprava. Enfim. Então, eu, com 9, 10 anos de idade, eu já estava lendo 20 mil léguas submarinas. Então, eu sempre gostei muito de ler e gostei muito de escrever, mas isso para mim. E aí, um belo dia, a minha namorada, na época, comentou com a melhor amiga dela que eu tinha lá um monte de discos e tal, e o namorado dessa amiga tinha uma revista de guitarra chamada Cover Guitarra, que era uma revista de tablatura e partitura somente. E ele queria alguém para escrever crítica de discos. E aí as namoradas se falaram, olha, o resto tem muito disco lá em casa. Aí ele entrou em contato comigo, e aí eu falei, olha, eu nunca escrevi para lugar nenhum. Ele falou, não se preocupa. Ouça o disco, escreva o que você pensa. E aí foi uma bola de neve, Maurício, eu não parei mais. Isso em 1994. Pô, muito legal isso. E você é de São Paulo, né? Você é nascido em São Paulo, capital. Sou de São Paulo, eu sou da gloriosa Vila Gumercindo, ali na Jardim da Saúde. Que legal, que legal. Numa época, inclusive, que haviam campos de várzea em todo lugar, algo que hoje, inclusive, lamentavelmente não existe, mas sou de uma época que, meu... Eu sou de uma época, muito... Maurício, que qualquer garoto sabia matar uma bola. Opa, isso era... Se não soubesse, não jogava na pelada. Não jogava, porque a gente jogava na várzea, era campo de terra. E assim, eu que fui goleiro a minha vida inteira, com muito prazer, cara, naquela época, a gente sabia encaixar uma bola. Não tinha essa cambada de goleiros mão de pau que a gente tem por aí, bicho. Ou mão de alface, né? Mão de alface, pior ainda. Mas assim, hoje eu vejo... o Maurício, você se ferrou porque eu falo muito, hein? A gente vai... Não, mas assim que é bom, pô. Hoje eu vejo aliás, já há muito tempo, eu vejo uma geração de goleiros, cara, que é uma coisa vergonhosa. E principalmente goleiro brasileiro. O goleiro brasileiro não sabe sair do gol, algo que a escola argentina de goleiros sempre foi muito boa. O goleiro brasileiro não sabe sair do gol, com raríssimas exceções, e hoje a gente tem, por exemplo, gerações de goleiros que são incapazes de fazer uma ponte e segurar a bola, como fazia o Valdir Pérez, por exemplo. Pô, tem uma que circula, narração do meu pai ainda, uma defesa do Valdir, linda, maravilhosa. Exatamente. É um chute do Éder, acho que exatamente. Foi do Éder ou do Baroninho? Não lembro se acho que foi Baroninho, do Palmeiras de São Paulo. Que, inclusive a narração é do seu pai. Cara, o Baroninho, ele manda um tijolaço no ângulo e o Valdir vai lá e pega e segura. Hoje não, cara. Hoje bonita, né? Pra foto, né? Pra foto. Não, aquela defesa é pra pôster. Aliás, o Valdir Pérez é um dos goleiros mais injustiçados da história. Porque ele ficou marcado por aquele frangaço que ele tomou na Copa. Mas ele era indiscutivelmente o melhor goleiro do Brasil. Ele para você, ele foi um ídolo? Eu vou entregar aqui já, a gente vai chegar no futebol, mas aqui não tem pauta, a gente vai falando. Você é um torcedor do São Paulo. Eu sou um torcedor do São Paulo, claro. São Paulo. Valdir Pérez ou Rogério Ceni? De cara, de lado. Como goleiro, Rogério Ceni. Como goleiro. Porque o Valdir, cara, era muito engraçado, porque assim, o Valdir era um goleiraço, cara. Mas assim, quando ele tomava uns frangos, eram uns frangos, assim, absurdos. Frango profissional, padrão FIFA. Não, aquele temperado, você tá entendendo? Aquele pronto para comer. Você tá entendendo? Mas assim, o Valdir era incrível, mas perdão, eu virei goleiro a minha vida inteira por causa do Sérgio Wagner Valentim. Sérgio Valentim, que foi o goleiro do princípio dos anos 70, que foi o primeiro goleiro que eu vi ter ser chamado de São. Era São Sérgio. O São Paulo termina aquele período da fila do São Paulo, da construção do Morumbi, e começa São Paulo é bicampeão paulista, na década de 70. Não, exatamente. E a primeira vez que eu fui ver o jogo, o meu pai tentava me convencer de ser santista,
Meu pai me levou no São Paulo e Santos, que o Sérgio só faltou fazer nevar em campo. E eu saí do jogo e falei, não, cara, quero uma camisa de goleiro. E eu tive uma camisa de goleiro do Sérgio, que era uma camisa de goleiro preta, só não tinha nada de site de aposta, não, era camisa de goleiro com o símbolo do São Paulo, que eu usei até a camisa desmanchar. Isso é uma coisa que a galera mais jovem, que tá entrando no futebol agora, eles não têm essa sensação que a nossa geração tinha, de como um uniforme de um jogador de futebol era uma coisa sagrada. Porque era quase impossível você ter um uniforme de um jogador de futebol naquela época. Não vendia em loja o uniforme de time de futebol. Claro que não, imagina. Imagina, para eu conseguir a camisa do Sérgio, eu não sei como minha mãe conseguiu. Eu não sei se ela comprou de algum conselheiro do São Paulo, não sei. Porque era impossível você conseguir isso. E outra, meu amigo, nós somos de uma época em que não era só a camisa, cara, era o fardamento. Fardamento, Pô, e era uma camisa pesada, né? Camisa pesada. Fardamento, que isso, pô. Hoje não, cara. Hoje a camisa de futebol hoje parece um abadá. É mesmo. É uma vergonha isso. E cara pra caramba. Tem camisa de time de futebol que custa quase R$1.000. E você era um cara de ir ao estádio mesmo, Regis? Depois dessa experiência de ver, você ia bastante? Ia e sempre fui, Maurício. Porque assim, a sensação de você assistir um jogo ao vivo é completamente diferente do que você vê na TV, cara. Completamente diferente. Então, barulho, né? Não. E a vibração do jogo, o desespero. E teve uma época que o São Paulo também. Aliás, eu, como São Paulino, eu já fico desesperado há muito tempo. Ontem mesmo eu vi um jogo do São Paulo absolutamente horroroso. É inadmissível. Para quem está assistindo o jogo, a gente está gravando essa entrevista depois que o São Paulo empatou 0-0 com o Atlético Mineiro, foi desclassificado da Copa do Brasil, jogando futebol horroroso. Horroroso. Muito mal. Horroroso. Pra você ter uma ideia, qualquer jogo do São Paulo hoje, salvo raras exceções, faz qualquer jogo do Desafio ao Galo parecer Barcelona e Real Madrid. E estava bem o São Paulo, né? No começo da chegada do Zubeldia, deu uma chacoalhada. Não sei se... Tem muito São Paulino que disse que foi o Ferreirinha, né? O Ferreirinha tinha dado uma encaixada no time, perdeu o Ferreirinha. O Alisson. Caiu bastante. O Alisson, que é impressionante como ele se achou no São Paulo, né? Impressionante. Não, Maurício, o Alisson, a saída do Alisson desmontou completamente não só o meio-campo do São Paulo, mas como todo o esquema do Zubeldia, cara. Lamentável. E uma lesão triste, né? É terrível quando um jogador machuca assim nesse momento. E o Alisson é um cara que tem uma história tão linda, né? Da luta dele contra a depressão, a forma como ele encarou, como ele. Não, e como vai voltar bem. E como ele tornou público, que foi um exemplo para todo mundo, você tá entendendo? Não, incrível. Para você, Regis, qual foi o maior São Paulo que você viu? São Paulo do Telê. Aquela época do bicampeonato mundial, da Libertadores. Zete, que para mim foi o maior goleiro da história do São Paulo. Para mim. Zete, Raí. Miller. Não, Pintado jogando muita bola. Que é um milagre. Isso é um milagre, né? O Pintado jogar muita bola, só o professor Tele Santana poderia fazer, né? Ele era um professor mesmo, né? Eu tive o prazer de cobrir o São Paulo nesse período. E era uma aula de futebol. Hoje não se faz mais isso. Naquela época se fazia o treino coletivo, no sábado, antes do jogo. Perfeito. E o Tele armava um jogo, cara. Era o time titular contra o time reserva, ele ia mexendo, o cara perdia a vaga ali, o CT do São Paulo lotado, e o Tele ia arrumando o time, cara. E, nossa, como ele melhorou o jogador, né? Como ele fez a vida de alguns jogadores. Incrível. Não, lógico, imagina. Pergunta pro Cafu, quem que ensinou ele a cruzar? Pô, eu tava nesse dia no treino, eu vi o famoso dia do treinamento do cruzamento do Cafu, que o Cafu vira pro Tele e fala, vai lá cruzar o senhor. E o Tele manda o seu Valdir de Moraes, saudoso Valdir de Moraes, um cara maravilhoso. Valdir, vai lá pro meio da área. E o Tele cruza e põe na cabeça do Valdir, o Valdir não precisa nem se mexer. E o Cafu tem essa gratidão toda pro Tele. Agora, Regis, você é um cara da música, mas acho que muito mais do rock. Não estaria errado se eu dissesse que você é muito mais do rock. O São Paulo, se fosse uma banda de rock, seria qual banda de rock? São Paulo? É. O São Paulo, para mim, seria o... São Paulo seria para mim o Led Zeppelin. Sabe? Led Zeppelin é sua banda favorita?
Não, eu tenho uma banda favorita a cada semana, Maurício. Isso é bom demais. Se você pergunta para mim hoje, eu digo para você que é o Led Zeppelin. Se você perguntar para mim na terça-feira, eu vou dizer para você que é o The Who. Na outra semana são os Beatles, na outra semana é os Beach Boys. Cada semana é uma diferente, cara. Mas, pô, Led Zeppelin é uma baita de uma escolha. Qual seria a relação que faz você associar o São Paulo ao Led Zeppelin? Uma história brilhante que terminou mal, como está o São Paulo hoje, mal, né? Mas que teve momentos absolutamente gloriosos. Né? E tanto o Led Zeppelin quanto o São Paulo, por exemplo, da época do Tele, vão ser eternamente lembrados. É uma pena que a molecada hoje não tem qualquer apreço por saber o que aconteceu, não só no futebol, mas também no que aconteceu na música. Ninguém está nem aí. E, lamentavelmente, as futuras gerações vão olhar para o passado e não vão identificar mais ninguém, tá? Por isso que para mim, existe uma correlação muito grande entre o que acontece no futebol e o que acontece na música. Sim, eu concordo contigo, cara, porque é muito, né? As duas áreas envolvem muita paixão, né? Envolvem muita paixão, mas envolvem também história. E eu me assusto, às vezes, com algumas coisas nos encontros que eu tenho com jovens colegas, todos muito bons, preparados, mas às vezes você fala o nome de um jogador, você lembra de um jogo, você lembra de um treinador, os caras olham para você assim, quem é esse cara? Nunca ouvi falar. E a nossa geração era muito preocupada com a história, né? Maurício, o teu áudio está falhando, viu? Falhou? Vamos ver se eu... Não. O teu áudio, de vez em quando, ele fica num volume muito... Some, vai e volta, né? Vai e volta. Eu vou trazer o meu microfone aqui mais para perto, ver se ele está mais agitado. Não, só para te dar um toque. Boa. Para a gente melhorar um pouquinho aqui. E tem a nossa geração, né, Regis? A nossa geração ela é muito preocupada com a história, né, cara? Ela tinha essa preocupação com a história. Tinha. Porque para você... Por isso que também tem uma relação muito grande com a música, Maurício, porque nós somos de uma época em que, para você entender o panorama tanto do futebol quanto da música, era obrigatório você olhar para trás e contextualizar o que estava acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Tá entendendo? E isso é uma coisa que de uma certa forma, nós dois continuamos fazendo, cada um na sua área, mas nós somos exemplares cada vez mais raros de profissionais que procuram sempre opinar e contextualizar o que está acontecendo. Você está entendendo? Não adianta. Sem dúvida. É muito triste isso. Agora, tem uma curiosidade que eu tenho em relação ao seu trabalho, que eu admiro muito, eu gosto muito de ver os seus vídeos, porque eu sou um xereta de música, eu gosto, e assim, eu aprendo muito, porque você é um cara com essa sua alma jornalística, você passa muita informação sobre discos, sobre gravação, e eu sou da época, nós somos da época que a gente comprava ou o vinil ou depois o CD, e ficava fuçando nos créditos, saber quem gravou, quem foi o engenheiro, quem tocou, quem não tocou, tal. E você tem uma particularidade que você, além do crítico, você é músico, você é baterista, e do Muzak, de outras bandas, tal. Como é que é a experiência de ser estilingue e ser vidraça simultaneamente? A experiência é sensacional, porque um dos grandes erros que se comete hoje aí nas redes sociais, dominada por esses paspalhos, é do cara ainda pensar que quem não sabe tocar vira crítico. E assim, é uma bobagem total, isso é uma besteira. Até porque você não precisa ser chefe de cozinha para saber se um prato ele é gostoso ou não. É isso aí. O Alex Escobar uma vez falou uma frase maravilhosa, ele fala assim, pô, eu não preciso ser padeiro para saber se o pão tá bom ou não. Pô. Lógico, você tá entendendo? Então, para mim, não tem problema nenhum com isso. Evidentemente que eu sei que o meu lado músico vai receber críticas, não pelo meu lado músico, mas pelo meu lado crítico. Porque aí o fã débil mental, ele vai falar assim, agora é a minha vez de... O Regis falou mal do meu ídolo, agora é a vez de eu me vingar. É assim que a cabeça desse tipo de gente debilóide pensa. Então, para mim, tá tudo tranquilo. E não tenho o que falar do Muzak. O Muzak faz um som muito legal. Eu sou um cara muito dos anos 80 e eu não sei se eu vou fazer uma comparação. Não é comparação, mas é uma linha, assim, uma coisa meio... O som do Muzak me lembra muitas vezes The Mission, Echo and the Bunnymen, umas coisas por aí, né? Sim, era o que a gente gostava, aquela geração do pós-punk.
As maiores referências que a gente tem, por exemplo, é Killing Joke, Gang of Four e Smiths. O Killing Joke é muito bom, muito bom. É demais, Pô, demais. sensacional. E é um som muito legal, você pode procurar aí o Muzak, sei que o Regis voltou agora ativa, fazendo show, fizeram regravações, né, de músicas daquela época. Exatamente, É muito legal. É um som, eu sou muito fã do som dos anos 80, de todas as vertentes dos anos 80. E é incrível como isso está presente, né? Tava brincando outro dia com a minha filha, com a Clara, que adora música e gosta de música antiga, música nova, de como tem sonoridades e coisas que são chupadas dos anos 80 por gente como The Weeknd, Dua Lipa, né? Incrível. Nossa. Não, você pega. Eu gosto do trabalho do The Weeknd, por exemplo. Eu gosto. Mas, assim, não tenho a menor dúvida que o The Weeknd cresceu ouvindo os discos do A-ha. Tem muito timbre, né, de teclado. Muito parecido. O maior hit do The Weeknd, por exemplo, que é Blinding Lights, se você fechar o olho, parece uma canção do A-ha. Tem tudo a ver. Eles bebem muito dessa fonte. E como é que essa coisa, Regis, de você ser um cara hoje, uma celebridade mesmo, da internet, da comunicação na internet? Eu lembro de ver você na televisão, como jurado de programa de televisão, tu já conhecia o seu trabalho, tu lia muita coisa. Eu tô faz tempo no Planetinha aqui, meu. Eu lia as revistas e as críticas do Valdir Montanari. Lembra do Valdir Montanari? Claro! Boa, o Valdir Montanari era uma sumidade do rock, meu, imagina. Valdir Montanari, Leopoldo Rei, eram uns caras, sumidades. E como é que chegou para você essa história? Vou fazer um canal de internet, vou fazer um canal de YouTube, ou foi uma coisa que foi acontecendo, alguém chegou para você, Regis, faz... Não, na verdade, assim, eu demorei para entrar nisso e eu fui convencido a fazer isso exatamente pelos meus dois amigos que trabalham comigo até hoje, que é o diretor de marketing e estratégia, o Fábio Cristianini, e o nosso diretor de áudio e vídeo, o Rodrigo Bart. Eles me convenceram. Falaram, Regis, você tem que entrar nesse mundo. Porque até então, para mim, na época, a internet era dominada por youtubers retardados, que eram aqueles caras que, eu vou fazer um vídeo agora em que eu vou mergulhar numa piscina cheia de Nutella. Como alertou Humberto Eco, né? Exatamente. Humberto Eco, certíssimo. Certíssimo. E aí, quando eles me convenceram, a premissa de exigência, eu falei, cara, eu vou, tudo bem, eu vou entrar nessa, mas eu quero fornecer conteúdo. Eu quero fornecer informação. Eu quero... o que vai me deixar mais feliz, e é o que me deixa feliz até hoje, é quando alguém escreve para mim dizendo assim, Rez, eu faço uma live toda quarta-feira, aliás, eu quero fazer uma live com Vossa Excelência, viu? Vai ser para mim uma honra, só combinar. Só que nós vamos só falar sobre música. Puta, vai ser melhor ainda. A gente vai falar de futebol se alguém perguntar. Mas, Maurício, a minha premissa era assim, a coisa que mais me deixa feliz até hoje é quando, por exemplo, alguém me entra na live e fala assim, olha, eu entrei na live aqui, eu paguei aqui uma grana, só para dizer que eu quero agradecer a você, Regis, porque eu não conhecia fulano de tal, e eu fui ouvir a discografia agora, eu estou absolutamente alucinado, não paro de ouvir. Isso é uma coisa absolutamente gratificante. Então, para mim, desde o início, a intenção foi essa, era fazer um canal em que eu fornecesse conteúdo, em que eu fornecesse informação, em que eu fornecesse a minha sinceridade, que é absolutamente negociável. Tanto que, inclusive, às vezes as pessoas perguntam, eu falo, mas por que você falou disso? Cara, eu falei porque o canal é meu. O canal é meu, eu falo o que eu bem quiser, quando eu quiser e o que eu bem entender. E hoje, independência não tem preço, né? E hoje, lamentavelmente, como você bem sabe, no meio jornalístico esportivo, assim como no geral, o que tem menos é gente disposta a dar opinião sincera. Tem muito caçador de like, né? Esse é o problema, né? E é bom a gente entrar nessa seara, nesse caminho, que é uma coisa, porque eu gosto muito da tua sinceridade e eu acho que o cara bom de opinião é aquele cara que faz a pessoa que está consumindo aquela opinião pensar. E eu vendo seus vídeos, me provoca o pensamento. Isso é um elogio que eu faço para você e faço para os caras que fazem o canal contigo, porque o teu canal é muito bom, cara. Tem um conceito visual. Manda um abraço para os caras, porque eles são realmente muito bons. Assim, valeu. Em relação ao jornalismo esportivo hoje, você citou a época do meu pai, uma época diferente, seu Luiz, TV Cultura,
Mas me parece, não te parece hoje que está muito. Existe um desejo muito grande de agradar jogador, agradar cartola, agradar treinador, tentar mostrar uma certa erudição que é absolutamente desnecessária, né? Não só agradar, Maurício. Será, cara? Não, 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 Ou eu não, estou muito não, 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 ingênuo? não, não se assusta, não, que eu sinto uma coceira no dedo. Eu sinto uma coceira no dedo de vez em quando. Você tá entendendo? Maurício, hoje a gente chegou num ponto em que você está assistindo a uma transmissão e não pensa que eu não vou dar os nomes, não, eu dou os nomes. Você está assistindo uma transmissão da Globo, você está assistindo uma transmissão do Sport TV, em que a impressão que dá é que você está assistindo um jogo completamente diferente do que está sendo transmitido, do que está sendo narrado, do que está sendo comentado. É um negócio absurdo. Ontem eu estava assistindo o jogo do São Paulo, eu tava ouvindo os comentários do Fábio Júnior, que jogou no Cruzeiro. Cara, é uma das coisas mais vergonhosas que existe, porque assim, o cara não falava absolutamente nada, ele falava platitudes, você tá entendendo? Que era é um negócio insano. Eu não vejo o menor problema de, por exemplo, quando um comentarista, por exemplo, como o Casagrande ou como outros comentaristas brilhantes que tem no Sport TV, eu não me incomodo de discordar da opinião tática do que eles estão falando. Agora, a pessoa está comentando um negócio que claramente não está acontecendo no jogo, isso é um absurdo total. E respondendo a sua pergunta, sim, meu caro Maurício Noriega, hoje existe uma enorme preocupação em se agradar dirigente. Veja, por exemplo, o enorme esforço que a Globo fez para tentar ficar amiguinha do Neymar de novo. Você está entendendo? O que é um absurdo total. Então, hoje, realmente, Isso infelizmente, realmente não, é alguns absurdo. amigos sofreram muito com essa situação. Amigos e excelentes profissionais sofreram muito com essa situação. Exato. Então, o que acontece? Você tem hoje um corporativismo dentro da imprensa esportiva que é igual ao corporativismo que você vê hoje nos grandes portais de comunicação, nos sites de celebridades. Quando você pega o UOL, por exemplo, e o UOL, quando vai fazer uma matéria a respeito da Anitta, que, aliás, acontece o tempo inteiro, né? Coceira na mão, viu, Maurício? Preciso passar um creme. É o tempo seco. É o tempo seco. É o tempo seco, preciso passar um creme na mão. Quando você pega o UOL, por exemplo, fazendo matéria com a Anitta, o tempo todo dia tem uma matéria. O UOL chama a Anitta de patroa. A patroa arrasou. A patroa. Isso talvez queira dizer alguma coisa, não? E a gente é do tempo que tinha aquela expressão do jabaculê, né, para tocar em rádio, né? Lógico. Aliás, meu caro Maurício, por que você acha que todo mundo conhece hoje a geração 80 do rock brasileiro? Foi uma coisa bem paga na época, né? Lógico. Claro que não chegou a atingir o sucesso mainstream, mas, por exemplo, o rock brasileiro, o rock pop brasileiro, teve uma divulgação muito maior, programa de TV, programa de rádio e tal, e as pessoas dizendo, não, aquela época que era boa, é porque o rock não sei. Não, tudo bem, o rock era legal, mas se não fosse o jabaculê, não fosse ali o molinho, a molhadinha de mão ali, não teria acontecido nada disso. Porque teve, nesse período, né, e foi o período assim da minha adolescência, quando eu começo a sair numa balada, você começa a ouvir outras coisas, e era um período que coincidiu também com a abertura política no Brasil, redemocratização, era um período mais solar, né, menos cinzento. E tinha a maldita a FM, a Fluminense, sim, era a rádio que tocava, muita gente começou a ouvir coisas legais de rock naquela época, porque não tocava rock no rádio. Era muito difícil, tal. Teve começo de FM e tudo mais. É bem legal você ter colocado isso. Agora mas a Fluminense, por exemplo, ela era um fenômeno carioca. Carioca. Não tinha internet aqui. O cara ia para o Rio e ouvia lá, né? O paulista ia para o Rio e ouvia lá. Aqui o que tinha era 97. Aqui do ABC.
Sim, bem antes da Kiss, né? Bem antes da 89. Antes de 89, depois veio 89, que foram as chamadas rádios rock. Rádio rock, por exemplo, que só toca a mesma coisa o tempo inteiro. É. Mas Infelizmente, né? assim, Porque tanta é, coisa legal. é. E esse é um caminho que eu vou começar a entrar aqui agora. Eu puxei algumas coisas aqui. Eu tinha pegado um que eu acho que eu deixei em algum lugar que eu ia te provocar, mas você ia matar porque você sabe tudo. É um disco do Jack Lancaster com o Rod Argent e o Phil Collins. Maravilhoso. Que depois eu fui descobrir que, na verdade, nessa coisa do jabaculê, de vender e tal, esse disco foi relançado várias vezes. E é um disco do Jack Lancaster, né? O disco solo dele. Exatamente. Depois, e é um som bem legal, né, cara? Não, é legal, assim, mas ele passou batido por todo mundo na época, porque o que acontece? Naquela época, cara, o conceito de internet era coisa de ficção científica. Sim. Tá entendendo? Se alguém chegasse para nós dois e falasse assim, olha, cara, daqui a um tempo, vocês vão conseguir ouvir qualquer música a qualquer hora de qualquer lugar do planeta. Você vai falar, mesmo, você tá louco, imagina. Bebeu? Imagina. E é o que acontece hoje. Mas, por incrível que pareça, Maurício, exatamente essa facilidade hoje que você tem de ouvir tudo é que deixa as pessoas mais preguiçosas. Sim. Falta vontade assim, de consumir, né? De aprender. A pessoa fala assim, não, eu não preciso pesquisar, cara. Na hora que eu precisar, a informação vai estar ali. Que é muito diferente da nossa época, cara, que a gente tinha que ir atrás da informação. A gente tinha que procurar saber o que estava acontecendo. E era difícil. Pesquisar nas famosas enciclopédias, né? Na famosa Barça, eu quero saber essas coisas todas. Pegar o telefone, ligar para alguém. Não, e comprar revista importada. Aquelas bancas, a banca da Paulista ali, em frente ao prédio da Gazeta. Sim, pô. Banca ali do centro. Banca A gente comprava aeroporto. a Melody Maker, tinha uma revista americana maravilhosa. Quer dizer, hoje deve estar meio datada, mas na época, que era Hit Parader, que era a única revista que saía matéria de capa com Chip Trick, cara. Que a gente fala, meu, Chip Trick. Aqui, na época do que eu falei aqui do Valdir Montanari, que eles tinham umas revistas pôster, lembra disso? Claro. Tinha a revista Pôster. Tinha aquela revista Rock, a História e a Glória, que era em preto e branco. Tinha a revista Pôster. Tinha a revista Som 3. Som 3 foi uma das primeiras. Onde eu li muito artigo do senhor Paulo Ricardo, antes dele se tornar... aliás, até outro dia eu conversei com ele sobre isso. Falei, puta, Paulo, eu li muito artigo teu na Som 3, cara. Ele começou assim, né? Antes do RPM estourar. Mas o RPM. E tinha também, o Maurício, se você vai lembrar, talvez, você tem irmã? Tenho duas, a Renata e a Fernanda. Tem duas irmãs. Então, elas provavelmente, se elas têm mais ou menos a tua idade, elas compravam a revista Pop. Sim, a revista Pop. Que era uma versão musical da futura Capricho. Sim. Você tá entendendo? Era mais pro lado dos galãs, né? Dos cantores galãs. Aí você abria a revista, tinha a matéria com Made in Brasil, e depois você virava a página, tipo assim, como se vestir como uma roqueira descolada. Muito bom isso aí. Que tempo bom, cara. Que tempo bom. Isso foi antes da Bis chegar. Você chegou a escrever para a Bis também? Não cheguei, porque eu entrei nessa onda do jornalismo nos anos 80, quando a Bis acho que nem existia. Não, até existia, mas... Não, eu entrei muito depois, cara. A Bis era demais, cara. A Bis era uma revista tão legal, cara, que você comprava todo mês, mesmo sabendo que você ia discordar de quase tudo que estava ali. Mas esse é o grande barato, eu acho. Esse é o grande barato. Eu brinco, às vezes o cara faz uma crítica, né? Tudo. Eu estou agora na Transamérica, na CNN, faço uns jogos lá na Paramount. Quando eu fazia mais jogo, assim, o cara às vezes encontrava com você na rua, falava, porra, eu gosto muito de você, mas eu discordei daquilo que você falou. Esse é o grande barato da coisa. Exatamente. E discordar com civilidade. Claro porque hoje, Maurício, lamentavelmente, a gente vive num país, aliás, a gente vive num país, não, a gente vive num mundo onde as pessoas desaprenderam a discordar, cara. Tá terrível, tá? A situação tá medieval. Hoje você não tem uma opinião contrária, você tem um inimigo. Você não pode pensar diferente, né? E agora, se pensar diferente, eu vou fazer o primeiro desafio para você, meu amigo Regis Tadeu. Manda aí. Desses dois aqui, você tá vendo? Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Eu vou ter que falar da minha banda favorita aqui, pô. Não. Eu vou dizer, não, eu óbvio que eu vou escolher o Lamb Lies Down Broadway. Que então, para mim é uma obra-prima. É uma obra-prima. Inclusive, eu faço um programa com o Paulo Barão e o Lobão,
que chama-se Sem Filtro, que é um programa muito legal, e o Lobão afirma categoricamente que o Lamb Lies Down on Broadway é o maior álbum do rock progressivo de todos os tempos. Ponto. Eu não concordo com ele. Embora eu concorde que o Lamb Lies Down on Broadway seja uma obra-prima, por exemplo, o meu disco favorito do Genesis é o anterior a esse, que é o Selling England by the Pound. Selling England by the Pound. Descasso. Descasso total. Agora, o Trick of Tail é um disco sensacional, ainda mais nas circunstâncias em que ele foi criado. Porque... Isso é para estreia do Phil Collins como vocalista, perda do Peter Gabriel, saída do Peter Gabriel. Maurício, quando a gente soube com muito atraso aqui no Brasil, que o Peter Gabriel tinha saído do Genesis, cara, para nós era a morte. Não havia a menor possibilidade do Genesis sobreviver sem o Peter Gabriel. E não só o Genesis sobreviveu, como lançou o A Trick of the Tail, que é um disco de progressivo muito bom, assim como o Genesis é a tua banda favorita, certo? Sim. Então eu vou te falar os nomes aqui, você vai entender. Não só esse, como o In the Uterine, que veio depois, é um descasso. Muito bom. E não só isso aconteceu, cara, como a fase em que o Genesis se tornou... Todos eles se tornaram multimilionários, foi justamente na fase pop. Que é boa também pra caramba, eu adoro. É boa. Eu, por exemplo, se você me perguntar quais são os discos favoritos da discografia inteira do Genesis, eu vou encaixar não apenas vamos supor, você fala, quais os 10 discos, né? Eu vou encaixar o A Trick of the Tail, eu vou encaixar o In the Uterine e eu vou encaixar o Duke. Que é muito bom também. Eu acho um disco que consegue um crossover de pop progressivo maravilhoso. E o som, né? Tem uma mudança de som, principalmente, né? Entra muito aquela bateria do Phil Collins, um som diferente. E eu separei um aqui para falar da minha banda favorita, que eu gosto muito também, que eu acho que para mim, se não é o melhor, é um dos melhores discos ao vivo da história do rock. Maurício, não só esse disco, é um dos maiores discos ao vivo de todos os tempos. Como quando eu comprei esse disco, devia ter uns... Esse disco é 77, né? 77. Logo depois que eles vieram para o Brasil. Eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu ainda não tinha uma bateria. Que eu fui ganhar a bateria com 19 anos. Eu sei tocar o Seconds Out, nota por nota na bateria, nos baldes de plástico da minha mãe. Que maravilha. Com 17 anos. O Taylor Hawkins, né? Falecido Taylor Hawkins, do Foo Fighters, ele classificava esse disco aqui, o Seconds Out, como uma bíblia de bateria. Perfeito. O que você precisa saber de bateria está nesse disco. E você falou do Lamb Lies Down on Broadway, sabe que vai ter eles vão lançar esse ano, vão relançar esse álbum com um box set, né, com várias versões, tal. Vai ser esse ano ainda para comemorar aí 50 anos. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de coisa, cara. Porque mexer em algo sagrado, né? Não, é você encher uma linguiça. Porque o que acontece, cara? Lamentavelmente, existem alguns boxes do Genesis, e você, obviamente, deve ter esses boxes, que é aquele, o arquivo volume 1, volume 2. Arquivo 1 e 2, tem. Cara, são raríssimas as músicas que ficaram de fora dos álbuns que mereciam estar nesses álbuns. Então, assim, quando você vai fazer um relançamento, eu vou lançar agora o Lamb Lies Down on Broadway numa caixa com 8 CDs, com não sei o quê, você fala... Será que não vem coisa demais, né? Mesmo sendo fã, a gente sabe que o fã também tem o seu lado observador e crítico, né? São coisas que... Eu tenho, por exemplo... mesmo eu considerando que todo fã é um idiota, né? Sem exceção. Mas assim que nós somos, né? Os fãs são assim. A gente é uma coisa que ninguém explica por que você torce para um time de futebol e por que você vai ter uma banda favorita. Você vai seguir uma banda que nem eu peguei um avião aqui numa terça, vi um show do Gênesis em Chicago na quarta e voltei na quinta. Coisa de maluco. Bate e volta. Mas já da fase pop, né? Da fase pop foi aquela turnê de 2007. Tá. A última porque para mim eu sou um não músico frustrado. Eu estudei muito pouco teclado, muito pouquinho, faço uns barulhos de vez em quando. E eu gostaria de ser baterista, mas não tenho talento para isso. E o Phil Collins, para mim, é o meu grande ídolo na música. Eu acho que
como baterista, óbvio que ele tem coisas maravilhosas de rapidez, de inventividade, mas na minha visão de consumidor, ele foi o melhor baterista para música. Ele era o baterista que servia à música, melhor do que qualquer outro. Era exatamente por isso, ô Maurício, que a fase do Phil Collins com o Peter Gabriel, ela é frequentemente menosprezada. Porque, na verdade, o Phil Collins é um cara que ele realmente ele criava patterns, ele criava levadas de bateria, meio que como se fosse um compositor também. Você está entendendo? Não é essa coisa masturbatória que a gente tem hoje de baterista, que o baterista considerado bom hoje é o cara que faz trocentas mil viradas quando a música não pede. Exatamente isso. Exatamente. Acho que essa é a grande marca dele, né? Como músico, além de ser um cantor espetacular, né? Que cantou demais. Eu trouxe uma coisa aqui para você, Regis, que Diga. Eu quero ouvir de você isso, porque eu puxei aqui, eu tenho muitos discos deles e tal. Isso aqui é só para ilustrar aqui. O que representam os Beatles para a cultura, não só para a música, para a cultura do planeta? Eu me arrisco a dizer, Maurício, que existe que a vida cultural, e cultural que eu te falo, aborda música, aborda cinema, coisa, babá. A vida cultural do planeta, ela pode ser definida como ABDB. Antes dos Beatles, depois dos Beatles. Porque os Beatles não foram apenas um fenômeno musical. Os Beatles foram um fenômeno sociológico, foram um fenômeno psicológico, porque mudou tudo. Mudou tudo. Eu sinceramente, eu reconheço que Elvis, por exemplo, é um cara também que mudou tudo. Elvis, Beatles, esses caras mudaram a rotação do planeta em termos culturais, em termos de tudo. Então, assim, exatamente isso. Você ouve, por exemplo, hoje, mesmo em artistas horrorosos, os caras fazendo canções que nitidamente você percebe elementos que vieram dos Beatles. Tudo, né? O próprio heavy metal, né? Vem deles. A música pop nasce com eles. O heavy metal, eu já penso que não. Muita gente defende a tese de que o embrião do heavy metal está em Helter Skelter, o que eu discordo completamente. Né? O embrião do heavy metal, para mim, é o primeiro álbum do Black Sabbath. Né? Até ali ninguém fazia aquilo. É a definição do estilo para você. A definição do estilo, sem sombra de dúvida. Assim como, para mim, o marco zero do progressivo é o King Crimson. É o In the Court of Crimson King. Embora bandas, por exemplo, como o Moody Blues, por exemplo, já em 67, usavam o Mellotron, tinham algumas ideias, mas assim, a gênese do que veio, sem querer fazer um trocadilho com a sua banda favorita, mas a gênese do rock progressivo, para mim, é o In the Court of Crimson King, do King Crimson. É o conceito do estilo do que se definiu depois como rock progressivo, né? Exatamente. Agora, a importância dos Beatles, não só musical, mas tudo que você pode imaginar, uma coisa, não dá para dimensionar isso. Esses caras mudaram o mundo. Eu tenho um disco aqui, alguns discos de música brasileira, porque você é um cara que tem um respeito profundo pela música brasileira, cara. Maurício, eu ouço black metal norueguês e originais do samba com o mesmo prazer. Cara, você já viu o filme documentário do Mussum, dos originais do samba? Que coisa espetacular, né, cara? Os caras eram geniais. Geniais, cara, geniais. Assim. Para mim, os originais do samba foram os Beatles do samba. É isso aí. É isso aí. É incrível, cara. Incrível. E você fala do Mussum hoje para a nova geração, eles nem pensam nos originais do samba, não, é Trapalhões. Trapalhões só. Eu puxei um disco de um cara que eu vi você fazer um vídeo, Regis, muito legal, e é um cara que eu sou muito fã também. Esse disco aqui, ó. Beto da Lua Vaga, do Beto Guedes. Beto Guedes. Uma figura absolutamente exemplar. Lamentavelmente, ele teve uma carreira muito errática, né? Porque o Beto Guedes é muito doido. Mas, assim, esse disco que você mostrou, mais a página, o Canto da Lua Vaga, mais
Página do Relâmpago Elétrico. Página no Relâmpago Elétrico. Sol de Primavera e O Amor de Índio. Eu acrescentaria ainda o Viagem das Mãos, que eu acho um baita disco. Baita disco. Legal, legal. Já é um maior sucesso dele, talvez, mas e ele é um músico espetacular, né? Ele toca qualquer coisa, baita de um guitarrista, e você define muito bem a carreira do Beto Guedes. Eu acho muito, muito legal isso, porque... E ele tem uma coisa também de rock, Minas, talvez, né? A música mineira faz uma mistura de Beatles com MPB e rock progressivo que é fantástica, né? É fantástico. Você pega, por exemplo, o próprio Clube da Esquina, por exemplo, tanto o 1 como o 2, mais um, você percebe nitidamente ali que há uma influência de Beatles, há uma influência de Crosby, Stills, Nash Young ali. Harmonias vocais, né? Exatamente. Então, a música mineira, ela sempre foi um celeiro muito fértil, porque eles absorveram o rock de uma maneira muito potente, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul também. Sim. Mas só que com numa outra vertente. Mas, assim, a música mineira, você pega, por exemplo, os discos do Milton Nascimento. O Milton Nascimento tem os discos com o som imaginário. Cara, você não pode falar que aquilo não é MPB aquilo. É uma outra coisa. É uma outra coisa muito maior que isso, claro. Você pega, por exemplo, uma obra-prima. Para mim é uma obra-prima. Por exemplo, o Criaturas da Noite no Terço, para mim é uma obra-prima, que é o disco que melhor resume o que foi realmente o Clube da Esquina. Que é aquela conexão com a música folk, com a MPB tradicional, com o rock, com o progressivo. Incrível. Criaturas da Noite, quem está na formação ainda? Flávio Venturini, Magrão, Venturini, o Sérgio Reis e o falecido Luiz Moreno na bateria. Só mestres. É uma loucura. Eu ia puxar um disco aqui, Regis, mas eu não tenho esse disco. Deve estar na casa da minha mãe, em vinil. Mas eu puxei uma coletânea aqui que eu vou falar de um disco que eu acho dos Paralamas. O Passo do Lui. É um puta clássico, não é? Cara, parece uma coletânea, cara. E o som daquele disco para aquela época é um negócio absurdo. O Maurício, o Passo do Lui. Primeiro que eu acho que os Paralamas não tem disco ruim. Minha opinião, não tem disco ruim. Você pode ter alguns que são mais consistentes, né? No geral, em termos de repertório e produção, e outros nem tanto, mas assim, não tem disco ruim. O Passo do Lui, eu lembro nitidamente do choque que todo baterista da época teve quando ouviu esse disco. Porque, para mim, até hoje, é um dos discos mais espetaculares em termos de som de bateria. Isso aí. Quem produziu esse disco? Você lembra agora? Eu não sei se foi o Ayrton Bahia. Pode ser. Será? Minha memória tá ruim, Maurício. A minha tá ruim. Como eu não tenho ele aqui, eu tenho só essa coletânea aqui, vou ensinar no encarte. Antigamente tinha encarte, gente. Encarte, você pegava as coisas assim. Mano. Eu vou falar uma coisa. Deixa eu consultar aqui pra gente não tá falando bobagem. Deixa eu ver. Passo do Lui. Eu acho que você tá certo. Né? Será que foi o Ayrton Bahia? Deixa eu ver. Produzido. Vamos ver aqui. Hoje a internet é boa para isso, né? A gente descobre as coisas rapidinho, né? Pesquisa online. Deixa eu ver aqui. Blá, blá, blá. Eu tenho quase certeza que foi o Ayrton Bahia. Deixa eu ver. Não, cara. Não. Erro clássico nosso. Máriozinho Rocha. Não. Marcelo Sussekind. Que era do Erva Doce. Por isso que esse disco tem um tremendo som. O som desse disco tem 2 discos dessa época. Para quem não sabe, o Marcelo Sussekind, ou Sussekind, ele foi o guitarrista da Bolha e ele foi o guitarrista do Erva Doce. E depois ele produziu. Não é à toa que esse disco tem um tremendo som. O Marcelo Sussekind é um tremendo de um produtor. Cara, eu acho esse disco que marcou a minha geração profundamente, porque parece que é uma coletânea de cabo a rabo, só sucesso, muito bem tocado, muito bem gravado, esse som maravilhoso. Como os discos me chamavam muito a atenção, os discos da Rita Lee, na época do Roberto de Carvalho, em termos de produção, a qualidade do som. Né? Coisa assustadora. Era assustador. E aí, só lembrando que depois do Passo do Lui, vem um outro disco espetacular do Paralamas, que é o Selvagem.
Selvagem é descasso, Esse, maravilhoso. esse disco, o Selvagem, foi o disco que quebrou a barreira que separava o rock de outros estilos que eram julgados. Ah, não se pode misturar rock com reggae. Claro que pode, olha aí. Não, Agora, os discos da Rita Lee, da fase do Roberto Carvalho, o Maurício, são realmente muito bem produzidos, mas assim, em termos de repertório, não dá para comparar com a fase dos anos 70. é outra, ele já veio, ele já traz o bolero, né? A coisa do pop, transforma a Muita Rita coisa ali, foi pega emprestada dos discos do Doobie Brothers. Pô, lança perfume, né? Não precisa nem falar, né? É disso que você tá falando. Lança perfume é What a Fool Believes É incrível, é incrível. Então tem um disco que eu puxei aqui para você, Regis, que Oi. isso aqui representa o quê? Olha, eu vou falar com você. Eu sou suspeito para falar, cara, porque é assim. Frank Sinatra, para mim, foi o maior cantor de todos os tempos. Incrível, Ponto. eu concordo contigo. Aprendi a ouvir com meu pai. Ponto. Eu demorei décadas para conseguir a discografia do Sinatra inteira em LP, porque são muitos discos, tem versões diferentes. Cara, não tem um disco do Sinatra que você fala, putz, esse disco é fraco. E esse disco que ele gravou com o Tom Jobim, para mim, é um álbum absolutamente fundamental para que o público americano perdesse o preconceito contra a música de outros países. Porque o mercado americano sempre foi muito fechado. Aliás, inclusive, eu gravei hoje um vídeo a respeito do Sérgio Mendes, que eu vou colocar lá no clube de membros VIP que perda para a cultura brasileira. Que foi um cara também, assim, tanto o Tom Jobim quanto o Sérgio Mendes foram fundamentais para que o público americano, que é sempre muito refratário a canções de outros países, principalmente cantado em outras línguas, cara, eles demoliram essa barreira. Eles internacionalizaram a música brasileira de uma tal forma que a reputação que a música brasileira tem hoje, mundo afora, se deve a eles. Esse disco é maravilhoso. E o Frank Sinatra cantando é impressionante, cara, como você entende todas as palavras que ele está cantando. Uma dicção perfeita. É um gênio. Ele e o Tony Bennett, cara, não tinha para ninguém. É um negócio assustador, assustador mesmo. Quero aproveitar esse finalzinho do nosso tempo aqui, para a gente voltar a falar um pouquinho já acabou? De bola. Pô, eu ficaria horas contigo aqui, porque você é um cara... Você falou do Sérgio Mendes, que é uma coisa interessante, que eu falei do Rick Beato aqui, que nós dois acompanhamos. Pô, ele faz uma análise daquela música Never Gonna Let You Go, que talvez tenha sido o maior sucesso pop, né, do Sérgio Mendes. Cara, ele mostra para o mundo como aquela música é difícil de ser tocada. Não, cara, e é uma coisa impressionante, o Maurício. Primeiro que o Rick Beato, você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo esse papo nosso aqui, e você realmente se interessa por música, você tem que assistir os vídeos desse cara, chama Rick Beato. O cara é uma sumidade, o cara, ele conduz entrevistas de uma maneira incrível. E super na dele, né? Humilde, né? Um cara super na dele. E ele tem um conhecimento musical, e ele tem realmente um vídeo explicando essa música, e ele mostrando os acordes, e ele fica absolutamente bestificado, porque o Sérgio Mendes colocava sequências de acordes absolutamente inesperadas, que ele fala assim, não, peraí, eu nunca ouvi alguém passar de Fá sustenido não sei o quê, para não sei o quê, e ele tocando na guitarra e mostrando, ele fala, meu, o que é isso? E é realmente a coisa da genialidade do Sérgio Mendes, né, cara? Isso é muito bom. Eu quero voltar para o nosso querido futebol, saber o que você está achando da seleção brasileira, Regis. Maurício. Vai dar coceira na mão também ou não? Não, aqui na barba. Maurício, eu já falei isso e algumas pessoas ficaram absolutamente emputecidas comigo, o que sempre muito me diverte, né? Quando a pessoa fica brava comigo. Mas eu digo a você, Maurício, o seguinte: o Brasil hoje é a Hungria pós década de 50. A Hungria, todo estudioso de futebol sabe que a Hungria era uma seleção absolutamente invencível.
assim como foi o futebol brasileiro numa determinada época. E aí eu pergunto para você agora, para você, Maurício Nogueira, e para você, meu amigo e minha amiga, onde está a Hungria, a seleção da Hungria hoje, no ranking europeu? Cara, Tá na frente da Albânia, provavelmente. faz pensar realmente, Então, né? então, o que está acontecendo com o Brasil hoje é exatamente o declínio que a seleção húngara teve, por outras razões que não a nossa, mas assim, é um declínio que não só vai fazer com que o Brasil jamais volte a ganhar uma Copa do Mundo novamente, jamais isso vai acontecer. Só vai acontecer por algum tipo de milagre, algum tipo de alinhamento de planetas, não vai acontecer. Como eu digo a vocês, meus amigos e minha amiga, e a você, Maurício Noriega, se nós tivéssemos o mesmo sistema de classificação da Copa dos anos anteriores, onde se classificavam 4 e o quinto ia para a repescagem, presta atenção, o Brasil vai chegar nessa eliminatória, escreva o que eu estou dizendo, disputando repescagem, mesmo com classificando 6. O Brasil vai encarar repescagem. Escreva o que eu estou falando. Eu acho que a gente nunca correu tanto risco como está correndo agora, cara. Sinceramente, é assustador. Não vai. Sabe o que me chama muito a atenção, Regis? A gente construiu a nossa trajetória de amantes do futebol. A seleção brasileira era uma coisa meio sagrada, era obrigatório. Você não perdia jogo da seleção brasileira. Podia ser com quem fosse. Aí você assistia o jogo quarta-feira à noite, quinta-feira na escola, quebrava o pau. Porque o cara do time e tal jogou mal, porque o técnico tirou esse, não convocou aquele. Hoje os caras estão nem aí para a seleção brasileira. A seleção jogou ontem, não sabia. Pô, como é que pode isso? Ô Maurício, eu vou dizer um negócio para você. Você assistiu o jogo da seleção? O jogo que a seleção fez contra o Paraguai, o jogo que a seleção fez contra o Equador, fora de brincadeira, se eu pudesse voltar no tempo, em vez de eu assistir esses jogos, eu preferia trabalhar como gandula na Série B do Campeonato Amazonense, num jogo de segunda-feira, chovendo. Bem colocado. É um negócio pavoroso, cara. Pavoroso. Não, e olha, escreva o que eu estou dizendo. O Brasil vai... Se for para a Copa, é porque ganhou a repescagem. Tá gravado aqui. Gravado aqui. E vamos cobrar. Agora, do resto, para a gente encerrar mesmo aqui. Bate-bola, futebol, seleção pro Roque. O Roque morreu? Não. O Roque, na verdade, voltou pro nicho de onde ele sempre teve. Eu até costumo brincar com isso nas entrevistas, que eu falo que estão tentando matar o Rock desde que o Elvis apareceu rebolando na televisão. Mas, não, o Rock, na verdade, ele voltou a ser um gênero musical, para usar um termo que a gente tem hoje, nichado. Ele voltou para o underground. O que então pode ser até interessante, né? Pode melhorar, inclusive, a qualidade da produção, né? Não, claro que você tem nomes, por exemplo, fortíssimos. Por exemplo, o Metallica é um nome fortíssimo. Porque o Metallica ele conseguiu a proeza de romper a bolha. Porque hoje o Metallica ele tem entre os fãs do Metallica até mesmo aqueles playboys que frequentam o clube paulistano, que vão lá para o clube com o pullover em cima do ombro, amarrado. Você tá entendendo? Que vai jogar... Eu sei porque você é sócio do paulistano, que eu sei disso, que eu tô te provocando. Não sou. Eu sou sócio do Paineiras. É só do Paineiras. E jogo beach aliás, o Rodrigo Batti, que é o nosso diretor de áudio de vídeo, acho que já jogou contra você. Pô, lá naquele naquele... Beach tênis. Beach tênis. Tá entendendo? Beach tênis também, Maurício, é de lascar também, mas tudo bem, isso é divertido, é gostoso. Não, beach tênis não dá, bicho. Então, os caras, então você tem fã do Metallica hoje, que é sócio do paulistano, que ele vai lá, com aquele pullover amarrado no coisa, vai de sapatênis, você tá entendendo? Por quê, cara? Porque o Metallica rompeu a bolha. Assim como o Queen tinha rompido a bolha. Mas, assim, a época dessas grandes bandas já era. Essas bandas não serão substituídas. Não vai ter uma banda famosa como Metallica. Não vai ter, no futuro, uma banda famosa como o Iron Maiden. Porque o Iron Maiden também não tem fã. O Iron Maiden tem torcedor.
O Iron é uma coisa, falar mal do Iron, pro fã do Iron você tem uma banda aí que é uma banda, mas não é uma banda de rock, começou até e tem uma legião de seguidores, mas não é uma banda de rock, é o Coldplay, né? Mas o Coldplay, na verdade, é uma banda pop, né? É assim, pra você ter uma ideia, ela é tão pop que faz o YouTube parecer o Motorhead, perto do Coldplay. E o Coldplay tem um público que não gosta de música. O Coldplay tem um público que gosta de viver experiências. Então ele vai no show, é pulseirinha colorida, é balãozinho. Agora a turnê do Coldplay, eles vão distribuir um óculos que toda vez que soltar um foguinho, você põe o óculos e vira coraçãozinho. Você tá entendendo? O Coldplay hoje ele faz música para quem não gosta de música. Essa definição é muito boa. Meu querido Regis Tadeu, cara, foi um prazer, velho. Muito obrigado por você ter. Faz tempo que eu tô te enchendo o saco pra gente ter esse papo aí. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma hora nós vamos fazer uma live lá no canal comigo. E eu quero também levar Vossa Excelência para o nosso programa Sem Filtro lá, fazer lá com o Lobão, lá que a gente vai bater uma bola bacana. Lobão, genial, cara. O Lobão e os Ronaldos. Eu assisti um show do Lobão e os Ronaldos na antiga Raio Laser. Pô, a época das danceterias. Das danceterias. Se eu for lá, e quando eu for, eu vou falar isso pro Lobão. O baterista faltou. Não sei o que aconteceu, estava doente e tal. O Lobão fez o show inteiro na bateria cantando e ainda subiu o hit para dar uma palhinha no final. Lembrando os tempos de Viva. E posso falar uma coisa para você? O Lobão provavelmente tocou muito melhor que o Guto. Acho que era Guto, sei lá. Era o Guto Goff? Era o Guto Goff? Não, Guto Barro? Não era Guto Barro. Qual era o nome do Lobos Ronaldo? Era Baxter? Sei lá. Whatever. Regis, obrigado, meu querido. Foi um prazer. Agradeço, meu cara. Um abraço aí para todo mundo. Sucesso. Galera que curtiu, aperte aí o sininho, curta todos os canais e as postagens do Regis, que é um cara brilhante e faz muito pela cultura, pela música brasileira. Muito irmão, obrigado. Eu quero ir na live e quero ir no Sem Filtro. Vamos marcar. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau.